Olá, sou o professor Diego. Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui da nossa disciplina de contabilidade do agronegócio. Hoje nós vamos estudar ainda sobre as culturas permanentes, mas agora nós vamos tratar dos produtos agrícolas, advindos daquelas plantas portadoras que nós já estudamos e a mensuração desse produto agrícola que deve ser ao valor justo. Apesar de ter os custos para formar toda aquela cultura, para formar a planta portadora e posteriormente os frutos dessa planta, o produto agrícola, esses custos são depois ajustados ao valor justo. Nós vamos ver isso também nessa aula. As referências bibliográficas de hoje nós vamos acrescentar aqui a NBC-TG 16, que trata de estoques. As outras nós já estamos estudando: ativo biológico e produto agrícola, a NBC-TG 29, NBC-TG 27, ativo imobilizado, e como referência o livro do professor Marion, Contabilidade Rural, Agrícola, Pecuária e Imposto de Renda, a 15ª edição de 2020. Bom, o que nós aprendemos até aqui? Nós paramos na última aula no tema depreciação. Então, a planta portadora ela é formada, nós temos o custo dessa planta para formar todo esse pomar, toda essa cultura da laranja, por exemplo, que eu trouxe. Então, a planta em si é considerada planta portadora e é classificada no ativo imobilizado. Então, nós temos aqui, por exemplo, R$ 100.000 de custo para formar todo esse pomar de laranja. Passando um período, há a depreciação dessa planta portadora. Então, nós estudamos na última aula a depreciação como o custo do produto. Então, passado um exercício, uma safra, eu tenho a depreciação, por exemplo, de R$ 10.000, desses R$ 100.000 que foi o custo para formar a planta portadora, e essa depreciação é jogada lá no meu ativo circulante, que vai ser o custo do produto vendido quando esse produto for vendido. Então, no estoque figura também a depreciação acumulada. Além de outros custos, claro, para formar aqui esse produto agrícola, e não a planta, mas o produto, nós vamos ver. Também há outros custos além da depreciação, mas na última aula nós paramos na depreciação. Então vamos iniciar na seguinte maneira, dando alguns exemplos aqui para ficar claro a aula de hoje. Como funciona uma empresa comercial? Ela compra mercadorias para revenda, certo? Porque ela vai ter lá no seu estoque essas mercadorias e é isso que vai fazer girar essa empresa. Ela compra mercadorias, vende essas mercadorias e lá no final do exercício ela apura o lucro do exercício. Então, por exemplo, se uma empresa comercial comprou mercadoria por R$ 10.000, onde que vai estar registrada essa mercadoria nessa empresa comercial? Dentro do ativo circulante, no estoque. Aqui no nosso caso, um estoque de mercadoria. Então, se eu comprei essa mercadoria por R$ 10.000, o custo dessa mercadoria foi R$ 10.000, então ela vai estar registrada no meu estoque de mercadoria, dentro do meu ativo, por R$ 10.000. E se for uma indústria? Essa indústria, por exemplo, teve um gasto de R$ 10.000 para fabricar veículos. Então, aqui, lógico que é um valor hipotético, tá? Só para didaticamente a gente entender. Essa indústria teve um custo de R$ 10.000 para fabricar esses veículos. Então, onde que vai estar registrado esse custo? Também no estoque dentro do ativo circulante. Aqui, no caso da indústria, estoque de produtos. Certo? Então, se eu tive um custo de R$ 10.000 para formar esse estoque, para formar esses veículos, e agora ele está dentro do meu estoque de produtos no meu ativo circulante por R$ 10.000. E como funciona no agronegócio, numa empresa rural? Se eu tive R$ 10.000 também de custo para formar esse produto agrícola, ele vai estar registrado no meu ativo circulante. Só que antes disso, eu tive um custo para formar essa planta. Porque se hoje eu tenho essa laranja, eu vou colher essa laranja não nasceu aí por acaso, não cresceu por acaso, teve um custo para isso.
teve um custo com a muda, teve um custo com herbicida, com adubo, com mão de obra, com maquinário e etc. Então, esses custos para formar essa planta são registrados aqui no não circulante. Então, eu trouxe o exemplo aqui, por exemplo, de R$100.000, o custo para formar essa planta portadora. A planta portadora é o pé de laranja, e não a laranja em si, não o fruto. Posteriormente, se essa planta portadora vai me dar frutos por 10 anos, então ano a ano eu tenho que depreciar esses R$100.000 que foi o custo dessa planta portadora. Porque essa depreciação que vai ser o custo da minha laranja. Se alguém perguntar para mim, quanto que você tem de custo da laranja nessa safra? É os R$100.000 que eu gastei para formar esse pomar? Não, porque esses R$100.000 ele vai depreciar em 10 anos. Então, em uma safra, o custo da laranja vai ser R$10.000. Então, essa depreciação aqui é jogada em contrapartida lá no meu ativo circulante, ativo biológico e, posteriormente, produtos agrícolas. Então, eu trouxe esse exemplo para que nós entendamos a diferença e também aqui, para quem já estudou, para quem já entende como que forma o custo de um produto, o custo de uma mercadoria vendida, o CMV, quais são os custos que entram no estoque. Então é só fazer essa analogia. Eu tenho os custos para ter essa mercadoria na minha empresa comercial e tenho esses custos para ter essa planta, que é um ativo mobilizado, e posteriormente para ter também esse estoque de produtos agrícolas, aqui no nosso caso laranja, os mesmos R$10.000 de exemplo. Então, se eu vou ter R$10.000 de estoque de produtos agrícolas, de onde ele veio? Ele veio aqui principalmente da depreciação da planta portadora. Então, nós temos a planta portadora, enquanto a árvore em si, que fornece esses frutos ao longo de algum período, ao longo de anos. Nós temos o ativo biológico, que seria a depreciação dessa planta, é lançada primeiro nesse ativo biológico junto com outros custos que nós vamos ver. Se essa laranja está no pé ainda, ela é uma planta viva. Ela tem vida aqui ainda, então ela é ainda um ativo biológico. Após a colheita, após essa laranja ser arrancada do pé, colhida do pé, ela não é mais um ativo biológico. Então todos os custos até aqui, até a colheita, até colher esse fruto, essa laranja, é jogado aqui nessa conta de ativo imobilizado laranja também no ativo circulante. Então, depois que eu colhi essa laranja, eu transfiro esse saldo para produtos agrícolas, porque eu não tenho mais um ativo biológico, não tem mais vida. Colheu, arrancou do pé, não tem mais vida. Ele é um produto agrícola a partir deste momento aqui. E posteriormente não, melhor dizendo, aqui dentro desse ativo biológico, existem os gastos para tratar essa laranja. Aqui nós tivemos os custos para formar essa planta portadora, nós tivemos os custos para formar a árvore. A partir do momento em que a árvore, a maturidade da árvore, essa planta portadora está apta a fornecer os frutos, então os custos, a partir desse momento, já são alocados dentro do ativo biológico, junto lá com a depreciação, que nós vimos anteriormente. A depreciação aqui já está no produto agrícola, mas primeiramente ela vem aqui no ativo circulante, depois da colheita, depois de calculado todos os custos, além da depreciação, aí é que se transfere para essa conta produtos agrícolas, porque aí sim, a laranja colhida ela vai ser um estoque de produtos agrícolas. Aqui ainda ela é um ativo biológico enquanto ela está no pé. Então, além da depreciação, nós temos os gastos de tratos culturais incorridos após a maturidade da planta portadora. Então, após essa planta, essa árvore, chegar num determinado momento de maturidade, em que ela já vai começar a fornecer o fruto em si, os custos dali para frente são caracterizados
no ativo biológico. São classificados no ativo biológico porque são caracterizados aqui como custo ainda antes da colheita. Então, são reconhecidos como custos dos ativos biológicos representados pelos frutos em formação, produtos agrícolas em formação, que fisicamente estão atrelados à planta portadora. Foi o que eu disse, aqui ainda é um ativo biológico porque ainda está atrelado à planta portadora. A partir do momento que ocorrer a colheita, então ela vai ser um produto agrícola e não mais um ativo biológico. Então, os custos dos ativos biológicos compreendem os gastos de tratos culturais, como a poda, a capina, a aplicação de herbicida, desbrota, raleação. Aqui a herbicida também, ela pode ser um custo da planta portadora? Sim, enquanto está formando essa árvore, enquanto está se formando essa planta, posso também usar herbicida, mas aí o gasto com herbicida vai ser classificado aqui dentro do imobilizado e não aqui no ativo biológico. Mas a partir do momento que a maturidade dessa planta e ela vai começar a fornecer os frutos, aí sim, os gastos, por exemplo, com a aplicação de herbicida, que já tem relação com o fruto e não mais com a árvore, já é classificado dentro do ativo biológico. Então, os produtos químicos para manutenção da árvore, das flores, dos frutos, custo com irrigação, energia elétrica, transporte de água, depreciação dos motores, que foi o que nós vimos também lá na depreciação dos tratores, o custo do combate a formigas e outros insetos. Sobre a colheita, então, para nós entrarmos lá na mensuração do valor justo do produto agrícola, vamos passar aqui pela colheita ou produção da cultura permanente. Então, o professor Marion diz o seguinte: a colheita caracteriza-se como um estoque em andamento, uma produção em formação, destinada à venda, como se fosse uma indústria que ela está produzindo, destinando alguma coisa à venda. Daí sua classificação no ativo circulante. Pode-se criar uma conta de colheita em andamento, sempre identificando o tipo de produto que foi colhido. Essa conta é composta de todos os custos necessários para a realização da colheita, mão de obra e respectivos encargos sociais. Então, como eu já disse, até a colheita ainda é um ativo biológico. Posteriormente, ele é um produto agrícola. Então, até a colheita, ainda se adiciona o custo da colheita à depreciação, que nós estudamos já na última aula. Depreciação da cultura permanente, que ela é o custo, ajuda a formar, né, o custo do produto agrícola. Então, são consideradas as cotas anuais compatíveis com o tempo de vida útil de cada cultura, como nós vimos. O professor diz ainda que a depreciação, exaustão, normalmente é o principal item do cálculo do custo da colheita. Nós já vimos também na última aula. Então, após o término da colheita, transfere-se o total acumulado de colheita em andamento para produtos agrícolas. Nessa conta são acumulados, se houver, custos de beneficiamento e acondicionamento. Esses custos com beneficiamento e acondicionamento são posteriores à colheita. Então, se são posteriores à colheita, já são alocados dentro da conta produtos agrícolas, não mais no ativo biológico, porque já não é mais uma planta ou um animal vivo. Para terminar essa primeira parte da nossa aula de mensuração ao valor justo do produto agrícola da planta portadora, então nós vamos ver aqui mais alguns conceitos, depois nós vamos partir para a segunda parte da nossa aula. Então, a NBC-TG 29, lá no item 13, diz o seguinte, que o produto agrícola colhido de ativos biológicos da entidade deve ser mensurado ao valor justo, menos a despesa de venda no momento da colheita. Então, no momento da colheita, vai ser mensurado a valor justo. Se eu tive 10 mil reais de custo até a colheita, mas o valor justo é de 20 mil, então eu devo reconhecer 10 mil reais de ganho com o ajuste a valor justo. Então, o valor assim atribuído representa o custo no momento da aplicação da NBC-TG 16, que trata de estoques. Então, esses 20 mil reais de valor justo, nós vamos ver que vai representar o custo no momento inicial. Nós vimos lá atrás aquela figurinha da mercadoria de 10 mil reais. Se uma empresa comercial comprou determinada mercadoria para estoque por 10 mil reais, o reconhecimento inicial desse estoque no balanço patrimonial dessa empresa é 10 mil reais. E se tratando de produto agrícola, se eu tive um custo de 10 mil, mas o valor justo é 20,
Então, o reconhecimento inicial é pelo valor justo, R$ 20.000, e já reconheço R$ 10.000 de ganho nesse momento. Então, isso é o que nós vamos ver na próxima parte da nossa aula. Aqui é só conceito. E a NBC-TG 16, que trata de estoque, diz o seguinte, que os estoques objeto desta norma devem ser mensurados pelo valor de custo ou pelo valor realizável líquido dos dois ou menor. Pensando de novo lá naquela empresa comercial, comprei mercadoria por R$ 10.000, registrei inicialmente por R$ 10.000, tudo certo até aí. Esse foi o meu custo, a mercadoria está lá registrada no meu estoque por R$ 10.000. Posteriormente, encerrou o período, esses R$ 10.000 não se realizarão mais no mercado. Esse valor realizável líquido dessa mercadoria não é mais R$ 10.000, é R$ 5.000. Então a norma diz que nós vamos reconhecer pelo custo ou o valor realizável líquido dos dois menor. Aí nesse caso eu reconheceria uma perda no ajuste do valor realizável líquido de R$ 5.000. Isso é o que a norma de estoque diz. Mas para nosso estudo não nos interessa muito essa norma, porque daqui para frente, da mensuração do valor do custo aqui em relação a essa norma, nós já não vamos estudar. Nós estamos estudando em relação aos produtos agrícolas até o momento desse reconhecimento do valor justo, que vai representar o custo, como nos diz a norma aqui. Então, no item 20 ainda da NBC-TG 16, ela diz o seguinte, que ativo biológico e produto agrícola, os estoques que compreendem o produto agrícola que a entidade tenha colhido, proveniente de seus ativos biológicos, aqui porque ativo biológico não é mais uma planta ou um animal vivo, devem ser mensurados no reconhecimento inicial pelo seu valor justo deduzido dos gastos estimados no ponto de venda no momento da colheita. Olha o que a norma diz. Então, no momento inicial de se reconhecer esse produto agrícola, qual é o custo dele? O valor justo. O custo dele é representado pelo valor justo no momento inicial. Posteriormente, aí vai ser o custo ou o valor realizável líquido. Então, aqui, a norma ainda diz o seguinte, que esse é o custo dos estoques naquela data para aplicação desta norma. O valor justo do produto agrícola na data em que será mensurado ao valor justo vai representar o custo, segundo a NBC-TG 16. E o que a norma diz ainda? Que os ativos biológicos devem ser mensurados ao valor justo a cada data de balanço e no momento da colheita. E a diferença entre o custo é lançada em subconta de ajuste a valor justo em contrapartida com o resultado operacional. Então, basicamente, nós já vimos isso lá na cultura temporária. Nós já fizemos exercícios lá na cultura temporária em se tratando de valor justo. Então, daqui da planta portadora para frente é igual à cultura temporária, porque está se tratando do produto agrícola. O valor justo que nós vamos ver aqui é aquilo que nós já vimos lá na cultura temporária. Então, pensando aqui, para encerrar essa primeira parte da nossa aula, pensando que na planta portadora nós tivemos um custo para formar essa planta de 100 mil e uma depreciação no primeiro ano de 10 mil, então qual seria o custo do meu produto agrícola nesse primeiro ano? Não levando em conta outros gastos que nós vamos ver depois, só levando em consideração a depreciação. Qual seria o meu custo aqui no primeiro ano para ter essa laranja? R$ 10.000. E chegou na data da mensuração, o valor justo é 20. Então, esse produto agrícola já não vai mais estar registrado por 10 mil. Esse produto agrícola vai estar registrado por 20 mil, que é o valor justo. E na data da demonstração, encerrou o exercício, eu preciso realizar esse ajuste. Então, significa que tive um custo de 10 mil para ter a laranja, mas hoje o valor justo dela é 20 mil, então eu já vou reconhecer um ganho nesse período de R$ 10.000, mesmo que eu não tenha vendido a laranja ainda. A norma diz que eu já tenho que reconhecer esse ganho nesse período.